Gostaria de conversar com vocês porque algumas coisas têm me preocupado e que acho que nós, como cristãos, precisamos prestar atenção nos dias de hoje. Primeiro, é estranho ver tanta gente se preparando para um apocalipse. Por que tanto medo do fim do mundo? A Bíblia diz que os últimos dias não devem ser temidos por quem crê em Deus. Para mim, existem duas razões principais para esse medo. As pessoas não estão caminhando com Deus de verdade e estão sendo dominadas por um espírito de medo. Vemos isso em todo lugar: jantares temáticos de juízo final e até sites online vendendo baldes de comida para 25 anos, com refeições que vão de macarrão a cereal de maçã e canela, tudo por quase R$ 450 online. Outra notícia que me chamou a atenção foi sobre a NASA planejando um cenário de asteroide, com 72% de chance de atingir a Terra em 14 anos. Eles descobriram que seus planos tinham muitas falhas. Também percebemos que mais e mais brasileiros estão virando sobrevivencialistas, aqueles que se preparam para o pior, estocando água, comida, construindo abrigos e até bunkers subterrâneos, por causa da polarização política e social. Essa gente vive com medo de uma catástrofe futura. Mas, para mim, quando alguém decide estocar comida e construir bunkers, isso me diz uma coisa: a fé dessa pessoa não está em Jesus Cristo ou na palavra dele, que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A fé deles está no concreto, no aço, nos materiais militares. Como cristãos, não deveríamos nos alarmar com nada neste mundo, porque sabemos que, no final, Deus está no controle. Em segundo lugar, a inteligência artificial tem dominado as manchetes, inclusive no contexto da igreja. Vi notícias como a inteligência artificial da Suíça responde a perguntas de fé e esta igreja tem um Jesus de inteligência artificial para confissões. Um artigo até descreve uma capela na Suíça que, em parceria com uma universidade, criou uma inteligência artificial treinada no Novo Testamento para simular Jesus. As pessoas podem entrar em um confessionário e interagir com essa representação de Jesus na tela, fazendo perguntas e desabafando. Isso faz parte de um projeto de arte chamado Deus Ex Machina, Deus Máquina. Como nós, cristãos, devemos pensar sobre isso? A inteligência artificial é o homem brincando de Deus, tentando criar algo à sua própria imagem? Um especialista em inteligência artificial alertou que a tecnologia pode se tornar uma pseudo-religião, alterando a relação da humanidade com a realidade. Ele disse que o desejo humano por controle e a ansiedade podem levar a uma espécie de religião em relação às máquinas. A busca por respostas criou uma agenda demoníaca nas mentes de alguns, que desejam realizar ações acima das capacidades humanas, buscando cada vez mais conhecimento e tentando concretizar suas ideias distorcidas. Eles acreditam que um dia a inteligência artificial superará o raciocínio humano e se tornará uma força decisória. E o que acontecerá? As pessoas vão adorá-los, é claro, para evitar serem destruídas pelas armas da inteligência artificial. Isso é uma guerra direta contra a adoração a Deus. Um efeito colateral da inteligência artificial é que ela se torna um ídolo para as pessoas. Muitos, sem querer, acabam adorando a tecnologia. E quando digo adorar, não me refiro a se curvar e rezar, mas a se tornar dependente dela, confiando mais na inteligência artificial do que na Bíblia ou na Palavra de Deus. Você verá pessoas consultando a inteligência artificial para entender a Bíblia, em vez de buscar o Espírito Santo para obter entendimento. Terceiro, os demônios não pedem permissão, eles buscam acesso. O diabo hoje em dia quer ter acesso à sua vida, à sua casa, ao seu coração. E é crucial lembrar que ele não pede sua permissão, ele apenas quer acesso. Por isso, ouça com atenção,
A Bíblia nos diz para guardar nosso coração acima de tudo. Quando pensamos na criação e no começo do mundo, Joe Rogan admitiu que ateus que acreditam na teoria do Big Bang estão enganados. Não pode ser nada, e de repente tudo aparece. O que deu o pontapé inicial? O que fez aquilo acontecer? O que estalou os dedos? Ele questiona. Terence McKenna tinha uma ótima frase sobre a diferença entre ciência e religião. A ciência só te pede para acreditar em um milagre, o Big Bang. Essa frase é boa e verdadeira. É engraçado como as pessoas são incrédulas em relação à ressurreição de Jesus Cristo, mas estão convencidas de que o universo inteiro era menor que a ponta de uma caneta. E em nenhuma explicação adequada, se tornou instantaneamente tudo. Eu não consigo comprar essa ideia. Sigo com Jesus, pois Jesus faz mais sentido. A Bíblia nos diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ateus e cientistas podem tentar persuadi-lo a acreditar que o nada criou o mundo. No entanto, não foi isso que aconteceu. Foi a mão de Deus que esculpiu os vales e as montanhas. Foi Deus quem disse ao mar até onde ele poderia ir e onde estavam seus limites. Pense nos lugares mais deslumbrantes da Terra hoje, na complexidade do corpo humano, em toda a vida selvagem e na natureza. Tudo isso é a mão de Deus. Pare por um momento e olhe para tudo o que está acontecendo no mundo. Deus está nos dando avisos. Temos cientistas impulsionando a noção de transhumanismo, que é a combinação de inteligência artificial ou máquinas em seres humanos. Temos especialistas financeiros alertando sobre uma iminente crise global. Estamos vendo cada vez mais acidentes estranhos, fenômenos nos céus e a grande apostasia acontecendo, com muitos se afastando da fé. Tudo isso pode ser avisos de que estamos nos últimos dias? Em todas as esferas da vida, há exemplos na história em que avisos foram dados, mas não foram atendidos. Antes da crise financeira global de 2008, havia sinais de alerta de que o setor bancário não poderia continuar operando como antes sem consequências. Empréstimos estavam sendo dados a pessoas que obviamente não conseguiriam pagá-los, e eventualmente a economia entrou em colapso. Os avisos não foram ouvidos. O navio inafundável, em 15 de abril de 1912, o impensável aconteceu quando ele colidiu com um iceberg. E a questão dos icebergs é que a maior parte deles está escondida abaixo da superfície, até 9 décimos, e foi lá que o dano aconteceu ao Titanic. Foi amplamente relatado que o Titanic recebeu vários avisos antes de colidir com o iceberg. Alguns historiadores até relatam que o Titanic teve até 5 avisos de navios próximos, dizendo-lhes que havia icebergs à frente. Mas, mais uma vez, os avisos não foram atendidos. Esses são apenas 2 eventos históricos onde os avisos não foram atendidos. Em algum lugar do mundo, alguém está sendo avisado sobre sua saúde. Se continuar comendo o que está comendo, se continuar inativo e não se exercitar, haverá consequências para a saúde. Em todos os aspectos da vida, há avisos. No local de trabalho, alguém está sendo avisado sobre seu comportamento, sua produtividade ou sua pontualidade. Na sociedade, alguém está sendo avisado para não acelerar ao dirigir. Há avisos em todo lugar. Mas hoje, eu quero falar com você em 5 avisos da Bíblia que a maioria de nós não leva a sério o suficiente, mas deveríamos. Este primeiro aviso, para ser sincero, é desconfortável para a maioria das pessoas, mas ainda assim necessário, porque é real, o compromisso inadiável. Hebreus 9:27 diz: E, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo.
A Bíblia nos avisa que cada um tem dois compromissos que deve comparecer: a morte e depois o julgamento. Seremos julgados pelo Senhor um dia. Mateus 12:36 é muito direto sobre isso. A Bíblia diz: Eu vos digo que, no dia do juízo, os homens hão de dar conta de toda palavra inútil que disserem. Estaremos diante de Deus um dia, quando esta vida acabar. Não gostamos de pensar nisso, mas a Bíblia fala sobre isso, então devemos prestar atenção. Um pastor disse: Todo mundo pensa que a eternidade está muito longe, mas tudo o que você precisa fazer é perder alguns batimentos cardíacos e você estará lá. E isso é verdade. A Bíblia diz: Pois o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Davi disse: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E assim, à luz deste aviso, minha mensagem para você hoje é um lembrete de que o tempo é precioso. O tempo é passageiro. Você só vive hoje. O ontem já passou e o amanhã não é prometido. Então, que melhor momento existe do que agora para acertar as contas com Deus? Que melhor momento existe do que agora para aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? O segundo aviso é o que chamo de o portal. Cada indivíduo tem uma área que deve guardar de perto e ferozmente, como se sua vida dependesse dela, porque Provérbios 4:23 afirma: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então, por que é tão importante guardar o seu coração? O plano do inimigo é atacar o seu coração, infiltrar o seu coração para que você seja consumido por tudo, menos por Deus. Davi, no Salmo 141:4, orou e disse: Não deixes que o meu coração se incline para o mal, para praticar obras perversas, junto com os que praticam a iniquidade, nem me deixe comer das suas iguarias. Veja, o coração é uma arena, é o centro de tudo que um crente precisa se precaver. Suas vidas são um campo de batalha onde todas as lutas da sua vida acontecem. A luta entre o bem e o mal acontece em seu coração. A luta entre Deus e os ídolos terrenos acontece em seu coração. A luta para acordar cedo e orar, ficar acordado até tarde para orar, passar o tempo na palavra. Todos esses são problemas tratados no coração. O terceiro aviso é sobre a humildade. 1 Coríntios 10:12 diz: Aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Mas a tradução amplificada coloca desta forma: Portanto, aquele que pense estar firme, imune à tentação de ser excessivamente confiante e hipócrita, tome cuidado para não cair em pecado e condenação. Então, no minuto em que você pensa que é forte, ou que é algo, ou que alcançou grandeza, esse é realmente o seu momento mais vulnerável. E eu até diria que para um cristão, quando você chega a um lugar assim, quando você se maravilha com suas próprias realizações e seu próprio talento ou conquistas, isso é perigoso, porque consciente ou inconscientemente, você vai pensar que não precisa de Deus. Mas a Bíblia diz que o orgulho vem antes de uma queda. Satanás é um oportunista. No minuto em que você está eufórico e distraído, ele vai te derrubar. Então, quando a Bíblia está dizendo, se você pensa, você está firme, tome cuidado com isso. Você não cai. Isso realmente está dizendo, esteja sempre alerta, esteja sempre em guarda. Não seja guiado pelas emoções, porque as emoções são enganosas. O quarto aviso é o que chamo de o pequeno destruidor, a língua. As palavras são uma força poderosa. Provérbios 6:2 diz: Estás enredado pelos dizeres da tua boca, estás preso pelas palavras da tua boca. E se você ler o livro de Tiago, ele compara nossas línguas a um incêndio florestal e ao fogo do inferno que causa danos.
Nossas palavras podem causar danos, assim como as palavras que você diz podem destruir relacionamentos que você construiu durante toda a vida. Pense em todas as grandes realizações que a humanidade fez nos últimos 2000 anos, desde que Tiago escreveu este livro. Supostamente para a Lua, criamos telefones que podem ligar para pessoas do outro lado do mundo e até criamos hologramas em movimento. No entanto, não encontramos uma maneira de controlar nossa língua. A mesma língua que costumávamos louvar a Deus, muitas vezes usamos para derrubar pessoas. Nossas palavras realmente importam, já que elas têm tanto peso em nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam. Deveríamos tentar controlar nossas línguas. O aviso final é sobre o seu círculo íntimo. 1 Coríntios 15:33 diz: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Igualmente, Provérbios 16:28 nos diz que o homem perverso semeia contendas, e o mexeriqueiro aparta os melhores amigos. As pessoas que você mantém por perto irão te afetar. Esse é o aviso que nos é dado aqui. Não há duas maneiras de ver isso. Maus amigos, amigos que não são salvos, ou pessoas que não estão em Cristo, vão te arruinar espiritualmente. Agora, isso não significa que você não pode ter nenhuma interação com os descrentes, mas é para dizer: tenha cuidado com quem você deixa entrar e ao seu redor. Porque se você permitir que eles cheguem perto o suficiente, as más companhias vão arruinar os bons costumes. Más companhias agitarão conflito e divisão, e a fofoca separará amigos próximos. Então, vocês foram avisados sobre como devem lidar com aqueles ao seu redor. Vocês foram avisados de que, independentemente do quão bom você pensa que é, você corre o risco de ser corrompido. Em nosso mundo hoje, não só há mal em cada esquina, não só há tentações ao nosso redor, mas este mundo oferece tantas distrações. Há muitas coisas competindo por nossa atenção no dia a dia. E para ser honesto, podemos facilmente, às vezes, sem saber, perder o foco no que realmente importa na vida. Por isso, eu te encorajo a parar um momento e pensar se você realmente está vivendo para Jesus Cristo, ou se está contente vivendo a vida e simplesmente colocando Jesus Cristo ao lado de todo o resto. A Bíblia em Hebreus 3,15 diz: Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. E sobre esta questão de endurecer o coração, Provérbios 28,14 diz: Feliz é o homem que está sempre reverente, mas aquele que endurece o seu coração cairá na calamidade. Agora, o que significa ter um coração endurecido? Significa cegueira espiritual, insensibilidade à beleza e glória de Deus, significa perseguir nossos próprios desejos em vez das coisas de Deus. Um coração endurecido rejeita a Deus. Mas, felizmente, em sua misericórdia, Deus se ofereceu para mudar nossos corações. E eu quero que você saiba que Deus pode mudar nossos corações. Ezequiel 36:26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Desde o início dos tempos, Deus nos tem atraído a si mesmo. Mesmo quando teimosamente o ignoramos, Ele não vai embora. Ele nunca desiste de nós. No livro de Mateus, Jesus compara sua segunda vinda a uma grande festa de casamento, uma celebração alegre da união perfeita entre Jesus Cristo e sua noiva, a Igreja. E assim, somos convidados para o maior banquete de todos os tempos. Você já respondeu a esse convite? Ou está adiando para o último minuto? Talvez você tenha ficado surdo ao som dele batendo. Talvez sua atenção tenha sido capturada por outras coisas como trabalho, finanças e amor romântico.
Essas coisas parecem importantes até você perceber que são apenas temporárias. E quando sua vida acabar ou Jesus retornar, elas não terão mais valor algum. Todos nós pensamos que temos mais tempo para acertar as contas com Deus, mas a verdade é que a vida é curta, o amanhã não é garantido. Tudo o que fazemos hoje importa em um nível eterno. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Você poderia dizer que seu coração estava firmemente estabelecido em Cristo? Agora é a hora de colocar sua fé em Jesus. E então, hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça seu coração. Em vez disso, permita que ele entre e mude sua vida para sempre. Recebemos ordens claras para seguir toda a Bíblia, e se estamos em Cristo, devemos estar plenamente comprometidos em ser obedientes. A Bíblia diz que todos os que amam a Deus também devem amar seus irmãos e irmãs. Quantos de nós seríamos considerados carentes a esse respeito? É assim que muitos de nós amamos nossos irmãos e irmãs próximos? Quantas de nós amamos realmente? O julgamento do próximo começa na casa de Deus. A tradução amplificada para 1 Pedro 4, 17 e 18 diz: porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Quando leio isso, lembro-me de que nunca estou tão seguro quanto penso que estou, porque posso cair tão facilmente se não fosse pela graça de Deus. Então, aceite esta mensagem e esteja avisado: o julgamento começa na casa de Deus. Simplesmente dizer Senhor, Senhor não é suficiente, mas fazer a vontade do Pai, a justa e santa vontade de Deus, isso é o que realmente conta. Mateus 7, 21, 23 diz: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As pessoas que dizem Senhor, Senhor são pessoas na igreja, mas Jesus está dizendo que, embora você esteja na igreja, embora você conheça o jargão e os maneirismos, quando chega o dia do julgamento, você me tem em seu coração? Não há espaço para hipocrisia em nossas vidas como crentes. Temos que amar e viver completamente para Deus, para que passemos a eternidade com Ele. Então, a questão é: quantos de vocês na igreja têm um amor genuíno por Jesus Cristo? Quantos de nós somos genuinamente salvos? E, por outro lado, quantos são falsos, mas afirmam ser genuínos? Deus está ciente de que existem alguns entre nós que são impostores e hipócritas. Então, o julgamento tem que começar na igreja. E eu me pergunto qual será o destino dos hipócritas na igreja? Pessoas que colocam uma máscara e fingem ser algo que não são. As pessoas que afirmam conhecer e seguir Jesus, mas se comportam de uma forma que contraria o Senhor. A Bíblia diz em Mateus 6:1: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Versículo 5. E, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Agora, de forma alguma você deve ter a impressão de que somos nós que podemos julgar e determinar um hipócrita, porque, em última análise, é uma questão do coração, e só Deus conhece o coração.
Mas devemos examinar e julgar a nós mesmos de uma maneira que nos assegure de que não somos hipócritas, como é falado na Bíblia. Então, a mensagem aqui é: verifique seu coração.